Hoje é o domingo da ressurreição. Não é nada além disso. É a ressurreição. É o domingo da ressurreição. Porque Jesus está vivo. Nós celebramos. Escuta as palavras de Paulo. Parafraseando, nós teremos uma parte da sabedoria de Deus. Porque Deus criou. Nenhum dos regradores desse século entendeu o que eles tinham, porque se eles tivessem entendido, eles nunca teriam crucificado o nosso Senhor. Eu não nem olhos nem bocas ouviram, nem coração humano pode imaginar o que Deus tem para aqueles que o amam. Quando aquelas moças chegaram no túmulo, as palavras que foram faladas, Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele está ressurreto, ele ressuscitou. Ele é o ressurreto. E naquele momento, aquela notícia era a palavra que se espalhava em todo lugar na região. Todo mundo estava compartilhando aquilo. Jesus apareceu para muitos. E como que as pessoas não compartilhariam isso? Todo mundo sabia, inclusive Pedro, que a gente tem aprendido muito sobre, sentou com um cara chamado Marcos, o assistente dele, e simplesmente compartilhou tudo o que ele sabia. E Marcos sentou e anotou palavra por palavra, para que nós hoje pudéssemos ter uma verdadeira representação do que realmente aconteceu naquele primeiro domingo de Páscoa. E hoje, em Marcos 16, a gente vai ler. Ao entardecer do dia seguinte, terminando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: Quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas, quando chegaram, foram verificar. E eles viram que a pedra, que era muito grande, já tinha sido removida. Ao entrarem no túmulo, eles viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito. Elas ficaram assustadas, mas ele disse: Não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Vejam, esse é o lugar onde haviam colocado o corpo. E eles disseram: Vão e digam aos discípulos e a Pedro: Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Elas se assustaram porque elas chegaram, não viram Jesus e viram um anjo. E esse anjo disse a elas que ele não estava lá porque ele ressuscitou, ele não permaneceu morto. Essas mulheres, eu só posso imaginar o choque que elas tiveram. Isso era uma boa notícia. Porque os discípulos iriam ouvir sobre isso. Eles gastaram muito tempo com Jesus. Era uma relação incrível que eles tinham. Isso seria boas notícias para Pedro, que ia ouvir sobre isso. Isso seria boas notícias. Se nós gastarmos um pouquinho de tempo lendo essa história, nós talvez perguntaremos a nós mesmos: será mesmo que isso serão boas notícias para Pedro? Deixa eu me explicar. Antes de Jesus ser crucificado, Jesus disse para Pedro: Você vai me negar. E Pedro disse: Não, não, eu não vou. Eu tô total com você.
Assim, eu segui o Senhor por 3 anos, eu fui o que disse que você é o Messias, o Filho do Deus vivo, e não tem uma chance que eu vou te negar. E Jesus fala isso de novo. Ele diz que antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Pedro disse, sem chance. Então eu entendo, porque quando você gasta 3 anos, 24 horas por dia com Jesus, sua identidade é baseada em quem Jesus é. E Pedro estava confiante, e a gente talvez até chame isso de uma confiança exagerada quando a gente começa a pensar sobre isso. E quando a gente analisa a nossa própria vida, a gente talvez assista comportamentos iguais. Porque essa aí, sim e não, entre Jesus e Pedro, dizendo sobre a negação de Pedro, eles prendem Jesus. E é absolutamente uma cena horrível o que acontece depois. Porque ver o nosso Criador, o Deus Criador desse mundo, sendo açoitado, batê-lo com materiais de metal e ser realmente. Isso era o que estava acontecendo com Jesus. Ele estava sendo carregado e sendo encontrado no julgamento, as pessoas cuspindo nele, zoando com ele, caçoando dele, rindo da cara dele. Em fato, evidentemente, naquele tempo, a, 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 alguns. O processo de que eles batiam na pessoa era tão sério que algumas das pessoas crucificadas naquela época nem chegavam vivo até a cruz. E ele vê o que está acontecendo com Jesus, Pedro vê o que está acontecendo com Jesus, e quando uma servente, uma moça jovem, na verdade, ela vê ele e fala assim: esse cara estava com ele. E o que sai da boca de Pedro, eu não sei se foi planejado, quando a intenção, quando tudo tá muito horrível e muito confuso. E ele grita: eu não conheço esse homem. E um pouco de tempo passa e outra pessoa fala assim: não era você um dos discípulos desse tal Jesus? E ele basicamente a amaldiçoa, porque ele diz: cara, eu não sou. Eu entendo. A identidade de Pedro estava sendo desafiada, ele se identificava com Cristo há muito tempo e todo mundo ao redor dele deveria saber, porque não tem como você não perceber isso. E agora que Jesus está no julgamento, ele vê duas pessoas falando: não era você? Não era você que se identifica com aquele Jesus? E a tensão é tão incrivelmente alta e o risco chegou ainda mais alto do que isso. É arriscado ser um seguidor de Cristo, porque se eles estão fazendo isso com Jesus, vão fazer isso comigo. Eu estou assustado, é desconfortável, não é popular. Então eu espero que você talvez tente reconhecer esse cenário que Pedro estava assistindo. Aquele momento que você sabe que talvez não seja muito popular você se expressar como um cristão, ou não seja muito bom para sua profissão, sua vida profissional. Então a gente entende, Pedro. E agora chegando um pouco mais para frente, a gente entende que identificar com Cristo, o Deus da criação,
A vitória é a melhor coisa e ainda assim tem uma tensão. E aí, onde Pedro tá? E uma hora depois, uma outra pessoa diz: Esse cara tava com ele. E Pedro diz: Eu não sei do que você está falando. E Jesus na cruz, Jesus olha para Pedro. Você já teve aquela pessoa na sua vida que você quer agradar, que acha que você é incrível? É tipo a minha avó. Eu não sabia que a minha avó. Eu acho que a minha avó nunca pensou que eu já fiz alguma coisa errada. E toda vez que eu fazia alguma coisa de errada na frente dela, os olhos dela me corrompiam. E Pedro também recebeu esse olhar de decepção, porque ele andava muito e prometia que estaria com Jesus. Ele estava muito confiante de que ele tinha tudo junto, que ele tinha todas as emoções sob controle e de que ele já tinha isso, ele já tinha passado para isso. Então, na hora que ele recebe o contato visual com Jesus, Jesus chora e está naquela cruz e Pedro, Pedro Pedro assistindo tudo o que estava acontecendo com Jesus, olhando aquele contato visual, ele foge, ele chora, ele foge, ele foge. E depois disso a gente entende que Jesus ele é levado pela cidade, as coisas estão acontecendo muito terríveis, tudo está ficando pior. Jesus está no seu caminho para a cruz e no seu caminho de ser crucificado com pregos nas mãos e nos pés, e as coisas pioram e só se tornam horríveis. Até aquele lugar que ele está na cruz. Quando ele olha para baixo da cruz e ele diz: Pai, perdoe eles. Jesus foi para aquela cruz como um que nunca pecou. E naquela cruz ele levou todos os pecados do mundo, toda a punição para cada um dos pecadores de que eu e você sempre já cometemos. E quando ele termina, ele diz: Pai, perdoe eles. Então eles estavam pagando os nossos débitos. Ele estava pagando. E ele estava considerando que ou eu pago o preço e me coloco na sua posição, ou você paga o seu preço. Mas o perfeito sacrifício paga o preço. Ou eu pago o preço, ou Jesus paga o preço. E naquela cruz, aquele dia, Jesus pagou esse preço. E quando ele chora na cruz e diz: Pai, perdoem-os, o corpo dele retirado daquela cruz. Um cara chamado de João Arimateia oferece um túmulo que ele tinha para enterrar o corpo de Jesus. E esse José Arimateia tinha seu túmulo e ele coloca com especiarias e coloca o seu linho mais fino em volta do corpo de Jesus. E nós estamos aqui nessa manhã porque 3 dias depois ele saiu daquele túmulo vivo. E agora essas mulheres chegaram para encontrar o corpo dele e acham isso vazio. Isso é o que nós precisamos saber. Você não pode confiar a sua vida depois da morte para alguém para alguém que não teve a vida depois da vida. Eu quero que você permaneça conectado com Pedro por um momento. E agora? E agora, onde ir? Para o que fazer? O que ele está pensando? O que ele está fazendo?
Agora você vê o outro lado disso. Você está quebrado, você está triste, você está despedaçado. Você não tem saída. Você está em um beco sem saída. Você está assustado, constrangido, humilhado, com raiva de si mesmo, desistido, acabado, perdido. Eu tentei, eu desisto. Eu falhei com Deus demais. Promessas feitas, promessas quebradas. Agora eu só quero correr, eu quero me esconder e, e sumir. E o anjo naquele túmulo diz: vá contar aos discípulos e a Pedro. Aquelas palavras e Pedro dizem muito sobre isso. Significam muito. Porque quando nós relacionamos, quando nós nos conectamos com Pedro, nós conseguimos nos relacionar no sentido de amar a Deus. Eu amo Deus o tempo todo. Eu escuto pessoas dizendo: eu sou uma boa pessoa. E depois de um pouquinho de tempo, eles voltam para trás e. Ah, eu reconheço que eu não sou perfeito. E aí depois tem meio que essa racionalização e que eles se tocam. Ah, eu sou melhor do que o resto do mundo. E depois, finalmente, a conclusão que só é feita na nossa cabeça. Como poderia Deus não me aceitar? E as escrituras em Romanos dizem que o peso do pecado é a morte. O preço de qualquer pecado é a morte. É a separação de Deus. Romanos 3, parafraseando, porque todos pecaram e são distantes da glória de Deus. Romanos 5, 8. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E toda vez que nós pecamos contra Ele, toda vez que a gente cai dessa glória, que lembre-se que Jesus morreu no seu lugar. Jesus não falhou. Pedro falhou. Eu falhei. E você falhou. Pedro pecou. Eu pequei. Você pecou. E nós precisamos de um Salvador. E é Jesus Cristo. É Jesus, o túmulo vazio de Jesus. Que nós possamos saber que quando ele disse, Pai, perdoe-os, que ele tinha o poder de sobressair da morte, da separação de Deus por conta da ressurreição. O túmulo vazio significa que Jesus está vivo, que o que ele disse é verdade. Quando ele disse, Pai, perdoe-os. 3 vezes, Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus. E o túmulo vazio significa que se você falhou 3 vezes, você não está fora do jogo. E Pedro não está cansado, e Deus não está cansado de você. E o anjo diz, embaixo da inspiração de Deus, vá contar aos discípulos e a Pedro. Vai dizer para Pedro que Jesus ama ele, que Jesus perdoa ele. E que isso é possível por conta da ressurreição. É como se o Cristo ressurreto vai contar para todo mundo de que que eu ressuscitei, de que eu estou vivo, de que eu perdoei todo mundo. E Pedro. E eu posso me colocar nesse lugar.
1 Coríntios 5, 21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Aquele que é Deus, ele mesmo carregou sobre ele todos os pesos do pecado humano, como se ele tivesse carregado aqueles pecados, como se ele tivesse cometido esses pecados, para que ele pudesse então oferecer perdão para todos. E é por isso que eu amo a mensagem, e é isso que eu quero que a mensagem dessa Páscoa seja para você. E eu quero que você escute nessa manhã o seu nome nessa frase. Vai contar para os discípulos e para ali. Vai contar para os discípulos e para você, porque nós somos todos pecadores. Nós todos saímos e caímos da glória. E Deus nos entregou o amor dele. Enquanto nós ainda era pecadores, Jesus, morreu por nós para perdão dos nossos pecados. E esse domingo de ressurreição, eu quero que você comprometa o seu coração com Jesus. Que você se dê conta de que Ele é o único que pode te trazer vida. Ele é o único que pode te trazer perdão. Ele é o único que pode te trazer liberdade dos seus pecados e o único que pode te trazer a vida eterna. E eu quero te convidar para Ele essa manhã. Para simplificar isso nesse momento, apenas diga: Jesus, eu sei que eu sou um pecador, mas eu sei que o seu sangue foi derramado para me perdoar dos meus pecados. Eu quero sair desses hábitos de pecado, eu quero mudar e quero caminhar pela salvação. Eu te encorajo nesse momento, no silêncio, para você fazer essa afirmação. Tem algo sobre você, o que você está escutando. E se você está sentindo isso, agora é o momento. Nós hoje vamos tentar uma coisinha um pouquinho diferente. Eu vou tentar uma coisa diferente que é nova e eu não quero. Eu queria que você tivesse a oportunidade de responder. E eu acho que a cruz de Jesus traz com que nós todos temos que responder a isso. Causa nós todos dizer: essa é a minha identidade. E eu quero que você seja gentil o suficiente para, nesse momento, colocar a sua. O que eu gostaria que você fizesse nesse momento é nos responder com uma mensagem de texto. Por sinal, isso não vai ser anônimo. Nós seremos, nós conseguiremos ver o seu telefone. E isso importa porque você importa. E Pedro, você importa. Jesus disse: vai contar para Pedro. E eu achei que seria interessante trazer isso para vocês. Você responderia isso para gente? Ali tem o número 833-776-2610. A gente não pagou pelo número legal. Então, pegue o seu telefone. E eu gostaria que você digitasse entre as respostas: A. Já estou seguindo a Jesus. B. Quero começar a seguir a Jesus hoje. Gostaria de considerar um pouco mais, letra C. D. Não estou interessado. Eu sei que a gente às vezes se sente como uma parte de uma multidão, mas eu acho legal que Jesus fala, vai contar aos discípulos. E hoje nós queremos nos tornar íntimos aqui e vai contar para todos. E talvez você se sinta distante, como se você tivesse perdido, mas Pedro também se sentia assim. Então vai contar para Pedro também. Vai contar para Pedro também que eu o perdoo, que eu amo ele. Você poderia fazer isso? Quero começar a seguir a Jesus hoje. Gostaria de considerar um pouco mais. Não estou interessado. D.
Eu vou te contar por que isso importa. Nós queremos que você sinta que esse espaço é um espaço que você pode ser honesto. Então, se você não estiver nesse lugar ainda, eu só tô tentando ser gentil, tô tentando vir aqui porque a minha família me convidou. Legal. Mas existe algo que acontece quando nós realmente temos que responder. Nós queremos ser uma igreja que se importa com você e com Pedro. Obrigada, Jesus, pela salvação. Obrigada, Senhor, por todos esses nesse ambiente hoje, que eles possam mesmo, Senhor, entender, perdoar dos pecados. E que nesse domingo de ressurreição de 2024, que você seja glorificado para que nós possamos nos lembrar que esse foi o dia que nós colocamos a nossa confiança em você e nós nos saímos dos nossos pecados e colocamos a nossa esperança em Jesus Cristo. E eu peço que você faça o seu trabalho aqui nesse ambiente. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos e te agradecemos por sair vivo daquele túmulo. Obrigada porque você é o ressurreto. Amém.